Olá, queridos alunos, tudo bem? Sou Tia Naí e venho aqui conversar com os nossos queridos estudantes do quinto ano. Vamos estudar um pouquinho sobre a disciplina de português. Iremos estudar hoje substantivo. Aí você pode perguntar, Tia Naí, eu tenho uma dúvida. E o que é o substantivo? Eu já ouvi falar muito, mas ainda não entendi o que significa substantivo. Veja só, queridos alunos. Substantivo é toda palavra que denominamos a um ser. Ela é usada para nomear as pessoas, as coisas, os animais, os lugares, os sentimentos e normalmente ela vem acompanhada de um artigo. Tá certo? Então, o substantivo é a palavra que nomeia os seres, como, por exemplo, mar, cidade, mulher, Brasil, são todos substantivos. Porém, aqui nós temos substantivo simples e composto, certo? Nós temos substantivo abstrato, coletivo, são as classificações do substantivo. Nós iremos ver isso a seguir. Classificação dos substantivos. Ô Tia Naí, os substantivos são classificados como? Veja só, nós temos substantivo simples, substantivo composto, substantivo primitivo, substantivo derivado, substantivo próprio, substantivo comum, coletivo, concreto, abstrato. Tia Naí, são várias as classificações do substantivo? Sim, são várias e nós iremos identificar cada um deles. Quando é que ele é substantivo simples e quando ele é composto? Veja só, você já deve ter escutado várias vezes a palavra pé. Então, pé é um substantivo simples. Mas se Tia Naí vai escrever um texto que fala sobre as festas juninas e vai falar sobre um bolo que se chama pé de moleque. É um bolo que é uma tradição das festas juninas. Então, pé de moleque é um substantivo composto. Vamos para outro exemplo de substantivo primitivo. Substantivo primitivo é a palavra que dá origem a uma nova palavra. Por exemplo, flor. Flor é substantivo primitivo. Já a palavra floricultura é o substantivo derivado, que ela veio da palavra flor, do substantivo flor, que é substantivo primitivo. Certo? Substantivo próprio. Substantivo próprio são os nomes das pessoas. Por quê? Porque todas elas não têm o mesmo nome. Cada pessoa tem um nome, por exemplo, a cidade. As cidades, cidade é um substantivo do qual nós podemos classificar como substantivo próprio. Cidade é comum, mas cidade de pesqueira. Pesqueira é um substantivo próprio. Por quê? Todas as cidades não se chamam pesqueira. Então, cidade, substantivo comum. Pesqueira, substantivo próprio, tá certo? Já o substantivo coletivo é aquele que se refere a um conjunto da mesma espécie. Ramalhete. Ramalhete é um conjunto de flores. Então, ramalhete é um substantivo coletivo, tá? Concreto. Concreto é algo que eu sei que há existência. Já o abstrato é algo que eu sinto, mas eu não vejo, como por exemplo, fé. Amor é um substantivo abstrato, porque eu sinto amor pelas pessoas, eu tenho fé, mas eu não vejo, eu não posso tocar. Então, eu sinto, é um substantivo abstrato. Nós temos aqui outros exemplos, tá? A classificação do substantivo. Substantivo próprio é aquele que indica um ser único. Brasil,
só tem o nosso país chamado Brasil. É um ser único. João é um ser único porque todos os garotos não têm o mesmo nome de João. Já o substantivo comum é aquele que qualquer um pode ser, como motorista. Motorista, eu não estou sabendo identificar se é um motorista de um táxi, motorista de um ônibus, de um caminhão. Então, motorista é um substantivo comum que está se referindo a qualquer motorista. Substantivo primitivo não provém de outra palavra já existente, tá certo? O substantivo derivado, ele já provém de outra palavra, como, por exemplo, primitivo, barba. Derivado, barbeiro. Porque a palavra barbeiro já vem de uma palavra que já existente, que era barba. Substantivo simples é aquele formado por uma só palavra, como couve. Couve é um substantivo simples. Já o substantivo composto é formado de duas ou mais palavras. Couve-flor, guarda-roupa, guarda-sol. São substantivos compostos, tá certo? Então, se eu digo guarda, substantivo simples. Mas se eu coloco guarda-roupa, substantivo composto, tá? Então, pessoal, nós vimos hoje em nossa aula, em nossa conversa de língua portuguesa para os nossos queridos estudantes do 5º ano, o substantivo, a sua importância, o que é o substantivo e sua classificação, tá certo? Vimos que substantivo é toda palavra que denomina um ser e ele tem sua classificação, tá? Então, pessoal, bons estudos, boas aulas, boas atividades e até o nosso próximo encontro, tá? Tchau, fique com Deus, beijo no coração e se cuide, use máscara, mantenha um distanciamento social, tá? Então vamos nos prevenir contra esse vírus para em breve voltarmos às nossas aulas presenciais, pois a escola é fundamental em nossa vida. Estamos trabalhando de uma forma remota, porém, estar na escola nos faz muita falta. Estar presente na escola é maravilhoso, mas iremos aguardar um pouquinho mais até todos nós termos a certeza de que iremos voltar com segurança. Então, se cuide, use o álcool, faça sua higienização, use a máscara da forma correta e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!